Bom dia a todos. Vamos começar a entrevista coletiva virtual sobre as mudanças no Código de Trânsito Brasileiro. Estão presentes o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, o diretor-geral do Denatran, Frederico Carneiro, e o secretário nacional de Transportes Terrestres, Marcelo Costa. Lembrando que, por conta da pandemia da Covid-19, esta coletiva de imprensa será virtual. Serão lidas e respondidas os questionamentos enviados ao endereço da AESCOM, aescom@infraestrutura.gov.br, até às 11 horas de hoje. A Assessoria Especial de Comunicação responderá por escrito as perguntas que não puderem ser atendidas hoje. Abrimos primeiro a palavra ao ministro Tarcísio para uma declaração inicial. Bom dia a todos. Satisfação estar com os senhores aqui que acompanham essa coletiva virtual. Algo que a gente ainda não se acostumou, né? A gente precisa se acostumar, que é tão bom a gente fazer a coletiva vendo as pessoas, e eu estou vendo só um telão, eu não vejo ninguém, mas é decorrência da situação que a gente vive. Os assuntos do Ministério da Infraestrutura são diversos, né? O Ministério é extremamente abrangente, e agora nós temos que virar a chave. Semana passada a gente falou de leilões de infraestrutura, tivemos uma semana super bem sucedida, onde 28 ativos foram transferidos para a iniciativa privada, 10 bi de investimentos contratados, 22 aeroportos, uma ferrovia, 5 terminais portuários. Então, uma semana de grande êxito, uma semana de transformação de infraestrutura, uma semana de aliança com o futuro. E agora vamos falar de outra coisa que significa também aliança com o futuro, mas na questão da segurança do trânsito. Então, é interessante, no dia em que o código vai entrar em vigor, então nós tínhamos uma situação de um código aprovado que tinha um vacatio legis, e esse vacatio está chegando agora ao fim, esclarecer a população o que muda. As pessoas precisam ser informadas, que é natural que muitas dúvidas estejam na cabeça das pessoas, e a gente precisa mostrar o que nós temos de importante, né, o que está mudando, o que vai afetar diretamente a vida dos condutores na cidade, a vida dos condutores profissionais, né? Quais são as novas regras do jogo. E engraçado que ela entra em vigor num contexto de pandemia, onde nós temos ações localizadas para o enfrentamento da crise, como, por exemplo, a prorrogação dos prazos das carteiras nacionais de habilitação, em que não há data, uma prorrogação sem data na maioria dos estados brasileiros. Em 4 estados, nós não temos essa prorrogação sem data, mas temos a carteira tendo validade até o mesmo mês em que ela venceu, no ano de 2020, ou seja, ela é válida até o mês em 2021, que era o mês de vencimento do ano de 2020. Tem algumas coisas que a gente tem que observar. Bom, o Código de Trânsito ele veio realmente para trazer a segurança no trânsito, para diminuir a quantidade de acidentes, para diminuir o número de mortes. É uma ferramenta, né, que já tem aí mais de 20 anos e necessitava de atualização. A tecnologia vai mudando, a quantidade de veículos vai mudando, a gente também vai aprendendo as lições. Então, era necessário fazer uma reformulação no código, em função do tempo. São 20 anos de código, algumas coisas já estavam desatualizadas, outras precisavam ser atualizadas. Foi um projeto que o presidente encarou com prioridade, tanto é que ele pessoalmente foi lá entregar o projeto de lei no Congresso. Esse código também marca uma aliança, uma das muitas alianças, né, do Executivo com o Legislativo, então um projeto discutido, construído a várias mãos. Tem um objetivo de, por um lado, fazer a simplificação e a redução da burocracia, de processos, reduzir o custo na vida das pessoas, tornar a vida das pessoas mais fácil, com um peso maior nas medidas educativas. Então, a gente parte da crença, né, a gente acredita na questão da educação. Existem medidas que estão sendo tomadas no âmbito do Ministério da Infraestrutura, em parceria com o Ministério da Educação, com o Observatório Nacional da Segurança Viária, da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, para que a gente possa levar um projeto de educação realmente para a escola.
Então, o foco nosso, de fato, está na educação. Então, por um lado, a gente está atuando na simplificação, na desburocratização. Por outro, a gente está pegando aquelas condutas que são mais graves, aquelas condutas que acabam sendo recorrentes ou que trazem um risco maior para os cidadãos, para os condutores, e tornando as medidas coercitivas, tornando as medidas punitivas mais duras. Então, aqui a gente vai ver, a gente simplifica por um lado, endurece por outro. A gente privilegia, quando a gente faz isso, o bom condutor, e a gente penaliza mais o mau condutor. A gente tenta eliminar aqueles comportamentos, aquelas condutas que realmente acabam representando um risco maior para todos os condutores. Então, é um grande esforço. Entendemos que o novo código vai representar uma melhoria considerável no que diz respeito à prestação de serviços e vem ao encontro, né, se soma a outras medidas que estão sendo tomadas, né, de prevenção e diminuição da violência de trânsito, como aquelas que tradicionalmente a gente já leva para frente, como o Maio Amarelo, a questão das campanhas que dizem respeito à lei seca. E hoje a gente vive um momento, e era importante também adaptar o código para esse novo momento, que é um momento de digitalização dos serviços. Desde o início do mandato do presidente Bolsonaro, a gente vem fazendo um esforço muito grande de digitalizar os serviços, dar um acesso realmente a documentos digitais. Isso diminui a burocracia, isso torna a vida do cidadão mais fácil. Então, aqueles documentos, muitas vezes de porte obrigatório, não serão mais, eles poderão estar só no celular, e se não tiver no celular, a autoridade de trânsito poderá fazer a consulta daquele documento no sistema. Bom, sem querer me alongar muito, foi preparada uma apresentação para os senhores. Eu vou pedir para o Frederico fazer essa apresentação, onde a gente vai pontuar aquelas mudanças mais importantes. Então, é nosso objetivo hoje esclarecer para o cidadão, né, estamos tentando fazer isso por meio da imprensa, que mexem no dia a dia, e, na sequência, a gente, então, vai responder as perguntas. Então, com a permissão dos senhores, eu vou passar aqui para o Frederico, para que ele possa fazer a apresentação, onde a gente vai bater aquilo que de mais importante existe nesse novo código, e as mudanças, né, como era, como está ficando, para que todos possam entender o que passa a valer a partir de agora. Bom dia, muito obrigado, ministro. Bom dia a todos os jornalistas e todos que nos acompanham aí pelas transmissões aí dessa coletiva virtual. De fato, como o ministro colocou, a gente tem muitas regras novas, né, vigendo a partir de hoje, e a sociedade toda, né, está ansiosa por saber, tirar algumas dúvidas. São muitos pontos aí que afetam o dia a dia dos condutores, né, eventualmente nas renovações da CNH, quando precisam recorrer a algum serviço de trânsito. Muitas medidas também que afetam a sistemática administrativa dos órgãos de trânsito, mas creio que nós vamos aqui passar todas essas informações e vai trazer aí um pouco mais de tranquilidade, mais de esclarecimento a todos. Bom, a gente preparou aqui, então, alguns pontos, né, para serem ressaltados. Então, essa apresentação, o ministro já colocou a importância desse projeto construído, encaminhado pelo presidente Bolsonaro, né, aprimorado e modificado, trazendo aí os diversos aspectos da sociedade representada no Congresso Nacional, com suas demandas, com seus posicionamentos. E essa lei 14.071, né, do dia 13 de outubro, hoje ela entra em vigor e reflete realmente a real demanda da sociedade em relação à questão do trânsito. Um dos pontos aqui abordados é a questão do limite de pontos para a suspensão do direito de dirigir. Bom, a regra até ontem, né, quando o condutor alcançava 20 pontos, dava-se início a um processo de suspensão da CNH. Com a nova regra, agora há 3 maneiras, né, esses limites eles variam em função do cometimento ou não de uma infração gravíssima. Então, como o ministro Tarcísio colocou,
a priorização é naquelas infrações que causam maior risco à sociedade. Então, caso o condutor ele cometa 2 ou mais infrações gravíssimas, o limite continua de 20 pontos. Se nesse intervalo de 12 meses, né, os últimos 12 meses, ele tiver cometido apenas uma infração gravíssima, esse limite passa a 30 pontos. E caso não tenha cometido nenhuma gravíssima, o limite será de 40 pontos. Esse limite de 40 pontos também vale para os motoristas profissionais, né, os motoristas que exercem atividade remunerada ao veículo, ou seja, são motoristas mais expostos à situação do dia a dia, sujeitos ao cometimento de alguma infração, e esses motoristas dependem exclusivamente dessa CNH como renda da sua família. Então, essa é a questão dessa exceção, esse limite de 40 pontos para esses motoristas profissionais. Outro ponto também de grande impacto é a questão da validade da CNH. O prazo anterior era de 5 anos para condutores até 65 anos de idade, e de 3 anos para condutores com mais de 65 anos de idade. Agora, o prazo para quem tem menos de 50 anos, a renovação ocorrerá a cada 10 anos. Condutores entre 50 e 70 anos de idade, o prazo de renovação é de 5 anos, e aqueles condutores com mais de 70 anos deverão renovar a sua CNH a cada 3 anos. Então, esses prazos são compatíveis exatamente com a capacidade de direção desse condutor, né? Ou seja, sua capacidade física, acuidade visual, questões cardíacas. Então, isso aí está alinhado com essa regra, essa sistemática. Vale lembrar que o seguinte, as CNHs já expedidas, né, e que constam lá aquela data de validade nesse documento, fica mantida essa data. Então, essa nova regra vale para os exames realizados a partir do dia de hoje. Então, quem realizar exame para renovação a partir de hoje, então ele terá esses prazos já em vigor. Tivemos também uma alteração com relação às cadeirinhas, né, os dispositivos de retenção para a criança. Bom, anteriormente, o CTB não fazia nenhuma previsão expressa sobre a obrigatoriedade desses dispositivos. O CONTRAN, né, o Conselho Nacional de Trânsito, é quem regulamentava o uso desses equipamentos. Ora, como não havia previsão legal, havia alguma dificuldade em relação à aplicação de penalidade pelo descumprimento disso, né? Então, era passiva a questão jurídica envolvida nisso. Então, ao se trazer para o CTB essa exigência, então agora o pai que deixar de utilizar esse dispositivo adequado para o seu filho incorrerá em infração gravíssima, né, sujeito à multa, e retenção do veículo até que a situação seja regularizada. Ou seja, caso disponibilize um assento adequado ou então retire a criança do veículo. Ela não poderá seguir viagem caso não tenha observado esse dispositivo. Esses dispositivos, então, eles são adequados à idade da criança, né? Além disso, o CTB trouxe a exigência de se adequar, fazer uma relação com peso e altura. Então, nós temos aqui os três dispositivos, exemplos, que é o bebê conforto, indicado para crianças de até 1 ano e que tem no máximo 13 quilos. A cadeirinha para crianças de 1 a 4 anos, que tenham entre 9 e 18 quilos. O assento de elevação para crianças de 4 a 7 anos e meio, que não tenham atingido 1,45 m de altura e tenham um peso entre 15 e 36 quilos. E para as crianças com mais de 7 anos e meio até 10 anos de idade, o transporte será efetuado no banco traseiro, usando o cinto de segurança. Crianças, então, com mais de 10 anos ou que já tenham atingido 1,45 m poderão ser transportadas no banco dianteiro. Bom, outra medida é a questão relativa à pena de reclusão. Então, esse é um ponto muito importante, como o ministro colocou, ou seja, de trazer mais aplicação e punibilidade para as condutas aí que causam lesão corporal ou morte ao uso do volante, desde que o condutor esteja sob efeito de álcool e drogas. Então, nessas situações, fica proibida a conversão dessa pena de reclusão em pena alternativa. Então, assim, traz realmente mais rigor para aquele condutor que, ao ingerir bebida alcoólica ou drogas, venha matar ou ferir alguém no trânsito. Outro ponto também muito importante para trazer segurança
a todos os usuários das vias públicas é a questão do recall, né? São chamadas para recuperação, substituição de alguma peça eventualmente defeituosa no veículo. Então, as montadoras, ao detectar algum modelo, algum item de série que está com problema, comunica o proprietário do veículo para que compareça à concessionária para regularizar essa situação. Ocorre que o índice de chamamento de atendimento dessas chamadas, ele ainda não alcança 100% da população e dos proprietários de veículos. Então, o CTB traz agora uma medida mais rigorosa para forçar esses condutores a recuperar e substituir essas peças. Então, a partir de agora, os chamados já existentes, os proprietários terão 1 ano para regularizar essa situação, né? Ou seja, desde que foram notificados, eles têm um prazo de 1 ano. Caso não compareçam à concessionária, vai aparecer no documento do veículo essa pendência. Então, quando ele for licenciar, ele vai emitir o documento, lá vai aparecer recall pendente. Bom, a partir daí, o próximo licenciamento só será possível caso ele tenha regularizado essa situação, né? Então, ou seja, não é de imediato a vedação para o licenciamento. Então, primeiro vai aparecer essa pendência no documento e só no licenciamento seguinte, caso não tenha atendido, que então ele não conseguirá licenciar o seu veículo. Outra medida com relação às infrações leves e médias, né? Então, ou seja, para esse caso, o CTB previa a possibilidade de conversão dessas infrações, a aplicação de multa por conta dessas infrações, a uma advertência por escrito. Então, agora, os órgãos de trânsito, então, obrigatoriamente farão a aplicação da penalidade, será uma advertência por escrito, caso não tenham cometido nenhuma outra infração nos últimos 12 meses. Então, isso vale, então, como o ministro bem frisou, para aquele condutor que não tenha cometido. Então, eventualmente, cometeu uma infração leve ou média, essa primeira infração, então, será convertida em advertência por escrito. Mas aí um outro ponto também beneficiando os bons condutores é a criação do Registro Nacional Positivo de Condutores, né? Como dizem, o cadastro positivo, igual nós temos aí no sistema bancário. Então, estamos trazendo, o legislador trouxe essa questão para o CTB. Então, aquele condutor que não tenha cometido nenhuma infração nos 12 últimos meses, poderá, então, receber algum benefício, né, fiscal, tributário, enfim. Por exemplo, um desconto no licenciamento, um desconto na renovação da sua CNH, poderá também ser utilizado para fins de locação de veículos, tarifas diferenciadas, então, na renovação de seguros. O Conselho Nacional de Trânsito está estudando, então, a regulamentação desse item. Recentemente, o Ministério desenvolveu uma tomada de subsídios para obter, junto à população, sugestões e contribuições sobre essa regulamentação. Em breve, o CONTRAN, então, editará uma resolução trazendo aí as regras para esse cadastro positivo. Importante, então, agora quem pega a estrada, né, essa mudança na regra aí com relação ao uso dos faróis durante o dia. Então, a lei anterior previa a obrigatoriedade de acender o farol baixo durante o dia em rodovias, né? A nova regra, então, restringe essa obrigatoriedade às rodovias de pista simples. Então, são aquelas de mão dupla, né, em que há o risco de uma colisão frontal. Então, nesses casos, continua obrigatório o uso do farol baixo aceso durante o dia. Mas também sob neblina, chuva e cerração, né, isso ainda continua como está. Nas áreas urbanas, não é obrigatório esse uso do farol aceso, a não ser para motocicletas e veículos de transporte coletivo de passageiros. Esses 2 veículos continuam obrigatório mesmo durante o dia. Na linha, então, da digitalização, né, nós temos aí importantes mudanças em relação aos documentos digitais. Então, agora há a previsão no código do documento, seja do veículo quanto da habilitação, em meio físico ou digital, conforme a critério do proprietário, né, ou do condutor. O ministro também já citou essa questão da dispensa do porte obrigatório da CNH, caso o agente de fiscalização tenha acesso a um sistema informatizado e possa verificar que o condutor está devidamente habilitado ou que o veículo está regularizado e devidamente licenciado.
Uma mudança com relação à condução de motocicletas, né? As crianças, então, antigamente poderiam andar na motocicleta a partir dos 7 anos de idade. Agora essa idade subiu para 10, né? Então, ou seja, se faz necessário ajustar essa faixa etária, porque a criança com 7 anos estava ainda mais vulnerável ainda. Então, sem condições adequadas de segurar no veículo, né, e cuidar da sua própria segurança. Então, assim, o legislador entendeu oportuno esse limite, ampliar esse limite para 10 anos, então trazer mais segurança para as crianças também na condução de motocicletas. Bom, por fim, nós chamamos a atenção de uma regra importante, né, e aí vale para os condutores das categorias C, D e E, né, os motoristas de ônibus, caminhões, carretas. Então, com relação à obrigatoriedade do exame toxicológico de larga janela de detecção. É um exame, então, realizado que capta até o uso de drogas em até 90 dias, né? Essa exigência já existia no CTB, então não trouxe uma obrigatoriedade adicional. A diferença agora é que o seguinte, que o condutor que deixar de realizar aquele exame periódico, que é realizado a cada 2 anos e meio, após o primeiro exame, né? Então, nós temos um exame inicial que é para obtenção ou renovação da CNH, nessas categorias. Então, a partir daí, o condutor, ele obrigatoriamente, a cada 2 anos e meio, tem que renovar esse exame. Então, agora, a partir de hoje, aquele condutor, né, que tiver esse exame periódico vencido, né, ou seja, há mais de 2 anos e meio, e expirado o prazo de 30 dias, um prazo adicional que é dado de 30 dias, previsto na lei, esse condutor, então, se for flagrado dirigindo nessas condições, será multado, uma infração gravíssima, multa de 5 vezes e suspensão da CNH por 3 meses. A mesma penalidade ocorre no ato da renovação. Então, quando ele for renovar, agora, né, com os novos prazos de validade, mas quando comparecer ao órgão de trânsito e constatou que não deixou de fazer algum desses exames periódicos, também incorre numa multa gravíssima. Mas esse caso da renovação, ministro e demais jornalistas, ela se aplica apenas ao condutor que exerce atividade remunerada, os motoristas profissionais. Então, aquele condutor, categoria C, D e E, que não declara, né, ou seja, na CNH, que é um motorista profissional, às vezes é um condutor de automóvel que, eventualmente, dirige um caminhão. Então, esse condutor, quando for renovar, né, não se aplica essa regra para ele, é somente para o motorista profissional. Então, essas seriam assim, as principais mudanças, né, que a gente traz aqui. A derradeira fica por conta do CONTRAN, o Conselho Nacional de Trânsito, né? Então, até ontem, a presidência do Conselho era exercida pelo diretor-geral do Denatran. A partir de hoje, o ministro Tarcísio, né, é o ministro da Infraestrutura quem preside o Conselho. O Denatran atua como secretário executivo do Conselho. Nós tivemos uma modificação também na composição. São 10 ministérios ali representados. E a gente tem aí nessa nova fase a inclusão do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e o Ministério das Relações Exteriores. Então, era isso, ministro, assim, os pontos, né, que a gente gostaria de abordar. Agradeço aí. Então, observem realmente esse caráter. Primeiro, trata-se de uma atualização de um código, depois de mais de 20 anos dele em operação. Uma atualização, entendo, necessária, né? O destaque é a simplificação, é a efetividade. Observe quando a gente muda a regra da pontuação da carteira para torná-la mais efetiva. Muitos DETRANs não tinham condição de operacionalizar os processos de suspensão com 20 pontos, então isso acabava se perdendo. Então, nós temos DETRANs que abriam com 40, 50, às vezes até 70 pontos. No final das contas, nós temos uma severidade de punições previstas no Código, 2/3 delas são graves ou gravíssimas, e algumas penalidades, até de cunho administrativo, que acabavam incidindo pontos na carteira. Por exemplo, aquele cidadão que perde o prazo para fazer o processo de transferência do seu veículo. Aquilo também leva a perda de pontos na carteira. Então, por isso, essa mudança, né, então, quando, no final das contas, não há nenhuma infração gravíssima, essa elevação do teto para 40 pontos, quando tem
apenas uma infração gravíssima, 30, e no caso tenha 2 ou mais, aí sim os 20 pontos, e excluindo, né, os motoristas profissionais, porque esses de fato são mais expostos, tem uma exposição grande, e a carteira de motorista representa a sua carteira de trabalho. Ele perder a carteira de motorista significa ele perder a renda. Agora, por outro lado, está havendo um rigor muito maior com a questão da pena de reclusão e a proibição da substituição por pena alternativa, no caso de morte ou lesão corporal provocada por condutor sob efeito de álcool e droga. Eu acho que isso é uma mudança muito importante. Outra mudança muito importante é com relação à abordagem em relação ao RICAL. Então, se não atendido após o ano da notificação, será incluso no certificado de licenciamento anual, né, e só a partir daí os veículos serão licenciados com a comprovação desse atendimento. Isso é uma coisa fundamental, porque às vezes muitos condutores não atendiam a esse chamado do RICAL, então é uma coisa também extremamente importante. A forma como o exame toxicológico vai funcionar até aqui, porque então, no final, se o contratante do transporte cobrasse, ok, mas se não cobrasse, se perdia também a questão do exame toxicológico, e a finalidade é detectar aquele condutor profissional que é recorrente no uso de substâncias entorpecentes e que acabam colocando em risco a vida das outras pessoas, como a gente muitas vezes, infelizmente, observa. Então, a infração é considerada agora gravíssima, tem a multa multiplicada por 5 vezes, a suspensão do direito de dirigir por 90 dias. Então, observem que o Código fica mais rigoroso para aquelas condutas que são mais graves. E ele fica menos burocrático e mais leve para o bom condutor, que vai gastar, então, menos tempo, vai ter seus documentos digitais, vai poder trabalhar, né, poder rodar com documentos digitais, elimina dúvidas com relação à questão do uso do farol em perímetro urbano, então dá clareza para isso, dá um prazo maior para a prorrogação da carteira até 50 anos, isso é por uma razão orgânica, né? Até 50 anos a gente não observa uma razão orgânica para que a gente precise fazer essa renovação antes, e já foi assim no passado, então no final das contas é um resgate. A mudança na composição do CONTRAN tem por objetivo trazer aspectos mais rigorosos do ponto de vista regulatório. Então, a gente se acostumou a ver no passado mudanças que, no final das contas, acabavam acarretando custos desnecessários para os condutores, né? Todo mundo se lembra do extintor de incêndio, todo mundo se lembra do kit de primeiros socorros, ou seja, mudanças que não eram, no final das contas, efetivas. Então, a ideia é subir um degrau em termos de composição, para que a gente possa discutir, aumentar o nível de responsabilidade, o peso institucional do CONTRAN, e, com isso, implementar a agenda regulatória e a análise de impacto regulatório, ou seja, para que a gente possa estudar muito cada alteração que vai ser feita. Então, entendo que, sobretudo, essa discussão do Código trouxe à luz a discussão com relação à nossa segurança no trânsito. Então, a sociedade teve a oportunidade de debater isso muito. Essas mudanças também foram objeto de muito debate, muita discussão no âmbito do parlamento, com várias entidades da sociedade civil. Entendo que nós estamos oferecendo para a sociedade um bom produto, um produto que representa atualizações necessárias em função do tempo de vigência do Código. Então, basicamente, era isso, e agora a gente vai se colocar aqui à disposição dos senhores para as perguntas. Bom, a partir de agora a gente vai começar a ler os questionamentos. Ana Paula Rodrigues, repórter da Rádio Bandeirantes. Sobre a pontuação para suspender a CNH, como funciona essa conta? As pontuações do ano passado e desse ano correm em paralelo? Bom, com a nova regra, a pontuação, né, acumulada anteriormente, ela não se esgota, ela não zera, a não ser que já tenha decorrido mais de 12 anos, né? Então, 12 meses. Então, nos últimos 12 meses, aquelas infrações cometidas, então, tem uma pontuação aplicada.
A partir daí, então, inicia-se um processo de suspensão da CNH. Os limites de pontos, a partir de hoje, então, foi modificado. Então, as infrações cometidas nos últimos 12 meses, elas já, aquelas que não foram aplicadas, encerrado o processo de suspensão da CNH, ou seja, a multa ainda está sob prazo de recurso do condutor, ainda não foi expedida a notificação. Então, aqueles processos que não se encerraram até a data de ontem, né, então eles já estão sujeitos aos novos limites. Matheus Serafim, do grupo A Tribuna. A alteração na pontuação das infrações movimentou os comentários. Os contrários dizem que estão relaxando as regras para os que descumprem a lei. O que o senhor tem a dizer? Bom, como o ministro colocou, a priorização exatamente para que dá celeridade àqueles processos mais graves, né? Então, que tenham assim, maior risco aos condutores e à população. Então, o limite de 20 pontos para quem comete 2 infrações gravíssimas ou mais, continua o mesmo, né? Então, com isso, com a alteração, a gente terá uma celeridade maior na aplicação da penalidade e assim a gente pode eliminar um pouco esse sentimento a sensação de impunidade, né? Então, ou seja, quanto mais rápida a aplicação da penalidade, a gente vai ter, então, a punição para esse condutor infrator. Observe o que o novo Código está fazendo. Ele está desonerando os órgãos de trânsito no que diz respeito àquilo que é mais simples. E isso permite que ele tenha energia, que ele tenha braço, esteja disponível, né, tenha força de trabalho disponível para atuar naquilo que é mais grave. Então, ele está endurecendo a ação do Estado contra as condutas, contra a reincidência e contra realmente aquelas condutas mais graves. Observem como fica, por exemplo, a questão dos recursos para aquelas condutas mais complicadas, como a questão do racha, a questão da alcoolemia. Então, a gente diminui o tempo do processo de punição e a punição ela vem com uma maior severidade. Então, aquilo que é menos relevante, né, que está no dia a dia ali do nosso condutor, que precisa ser estimulado pela via da educação a não cometer as pequenas infrações. Então, observem que é um código que funciona dentro de um sistema de incentivo. Eu tento incentivar o novo condutor que, por exemplo, se ele não tem nenhuma infração gravíssima, a contagem dele é 40 pontos. Eu estou sempre estimulando ele a não cometer novas infrações num período de 12 meses. Então, é um código que funciona num sistema de incentivo. Eu incentivo, eu estimulo, né, a ação do bom condutor. Olha o sistema de incentivo que está posto na criação do cadastro positivo. Por outro lado, é um código severo, mais severo ainda, naquelas infrações mais graves. Então, é um código equilibrado. Fica mais simples a vida do cidadão que comete poucas infrações de pouca gravidade, né, infrações leves, infrações médias. Em compensação, o código ele atua com muito mais severidade naquelas infrações mais pesadas que representam maior risco. Isso significa trazer mais segurança, mais simplicidade e deixar o órgão de trânsito também focado naquilo que é mais importante, né? Então, eu diminuo a carga burocrática do órgão de trânsito para que ele possa atuar com mais precisão no reincidente, naquele que comete infrações graves. Repórter Thaís Orlovic, do jornal Novo Tempo. O transporte de crianças na moto, na regra anterior, era para crianças maiores de 7 anos. E agora, a regra mudou para 10 anos. Por que houve essa alteração? O senhor não acha que essa medida poderá trazer problemas? Não, como colocamos até na apresentação, né, a medida visa exatamente trazer mais segurança para essa criança. Então, a criança de 7 para 10, então ela já tem assim, um ganho na sua estrutura corporal, força para segurar ali e se equilibrar melhor, adequadamente na motocicleta, né? Então, a gente tem, tanto na questão da evitar que essa criança caia, então ela terá mais condições, a de 10 mais do que a de 7, e no caso também de uma eventual queda, ela tem uma estrutura um pouquinho mais robusta do que a outra. Então, ou seja, essa medida é totalmente a favor da segurança. Repórter Juliana Nicolucci, do Auto Esporte. Por que a lei exige que a luz baixa seja obrigatória somente em pistas simples? Quais são os motivos para essa mudança?
Tudo bem seguir usando o farol baixo em outras rodovias se o motorista assim desejar? Bom, essa alteração, então, repetindo, ela se aplica apenas para rodovias de pista simples, né? Então, rodovias que têm de mão dupla, é um veículo trafegando num sentido e vem um outro em sentido contrário. Essa luz acesa, então, tem um propósito de chamar mais atenção para esses veículos em sentidos contrários e evitar, assim, a colisão frontal, que é um dos acidentes mais letais que existem no trânsito, né? Nas áreas urbanas, não é obrigatório o acendimento do farol baixo durante o dia, a não ser para motocicletas e ônibus. Esse sim é obrigatório. E a explicação é justamente essa. A motocicleta, por ser um veículo mais vulnerável, né, ela precisa chamar a atenção. Então, por isso, exige-se que a luz fique acesa, né? Então, se todos os outros automóveis começassem a usar também a luz acesa durante o dia, perde-se, então, aquele destaque, né, o realce que é dado para a motocicleta. Então, assim, esse veículo ficaria mais exposto. Agora, observe que a gente está falando de obrigatoriedade, né? Então, assim, por exemplo, de fato que na rodovia a gente quer evitar a colisão frontal. Então, faz muito sentido que nas rodovias rurais de pista simples, naquelas que não são duplicadas, haja necessidade e a obrigatoriedade do acendimento do farol. De certa forma, nas vias de pista dupla, eu já eliminei essa chance de colisão frontal. Por isso, não vai ser obrigatório na pista duplicada. Vamos lembrar também a questão hoje que nós temos os carros já saindo, né, com os dispositivos de iluminação de fábrica, aqueles dispositivos LED. Então, isso já ajuda muito. E o fato de não ser obrigatório não significa dizer que as pessoas não possam usar, né? Elas podem usar. De fato, nas cidades, como o Frederico bem colocou, a ideia é dar destaque aonde há criticidade, então aumentar a percepção, evitar os atropelamentos, no caso das motocicletas, no caso, por exemplo, dos ônibus, enfim. E só como complemento, né, também a Lei 14.071 traz a obrigatoriedade desses faróis, né, de rodagem diurna, o DRL, né, já sair de fábrica dos veículos. Então, ou seja, o CONTRAN já regulamentou essa questão, então os veículos, a partir de 2024, os novos projetos, né, e projetos já em fabricação, eles estarão todos já saindo de fábrica com esse dispositivo. Então, é um farol que é apropriado para o uso diurno, né, não é o farol baixo, conforme aqueles veículos antigos, né, mais antigos, que são obrigados a utilizar. E para fins do cumprimento em rodovias, né, de pista simples, o farol também de LED, ele vale como rodagem, acionamento obrigatório. Repórter Mauro Balhessa, da Isto É obrigatório o assento de elevação para crianças de até 10 anos com menos de 1,45 m de altura? Caso a criança tenha 7 anos e meio e menos que 10 anos, mas se tiver altura acima de 1,45 m, ela poderá andar somente com o cinto de segurança? Sim, a faixa etária é quem determina, né, o tipo de dispositivo a ser utilizado. Então, no exemplo, a criança de 4 a 7 anos e meio, obrigatório o uso do assento de elevação. A partir de 7 anos e meio, e que não tem ainda atingido 1,45 m, ela pode andar no banco traseiro com o cinto de segurança, né? E, mais uma vez, como o ministro colocou, aquele pai fala que quiser trazer ainda mais segurança à criança e utilizar esse dispositivo ainda em idade maior, não é vedado, não é proibido, né? Então, as regras estabelecidas são aquelas que serão fiscalizadas pelo agente de trânsito. Então, respeita isso. Até de 4 a 7 anos e meio, o uso do assento de elevação. De 7 anos e meio em diante, é dispensado o assento de elevação, somente com o cinto de segurança. Repórter Ana Paula Rodrigues, da Rádio Bandeirantes. Como vai funcionar a regra da conversão à direita no semáforo? O novo CTB permite essa manobra mesmo com o semáforo no vermelho? Sim, essa previsão é mesmo no semáforo em vermelho, desde que o órgão de trânsito sinalize permitindo essa manobra, né? Então, fica a critério do órgão de trânsito exigir. Então, que é livre a conversão à direita, né? Obviamente que aquele condutor ele precisa observar
a situação, as condições de segurança para efetuar essa manobra, né? Então, ou seja, está permitido, mas ele tem que observar se pode fazê-lo sem colocar em risco a sua ou a segurança dos demais veículos. Repórter Francisco Garonce, da Record TV. Qual o prazo para que os condutores, em especial os caminhoneiros, possam entender e cumprir todas as regras? Bom, a vigência da lei, né, então, ela se iniciou na data de hoje. Quando essa lei foi publicada, em 13 de outubro de 2020, então foi concedido um prazo de vacácio legis de 180 dias, né, que se encerrou ontem. Então, as novas regras já estão em vigor. Com relação ao exame toxicológico, né, que foi mencionado, aqueles condutores, então, que realizaram o exame para obtenção ou renovação da CNH-CDOE, o motorista de ônibus e de caminhão, há mais de 2 anos e 6 meses, então, ou seja, que esse exame ou está já vencido ou está a vencer, será concedido um prazo de 30 dias a partir de hoje para que ele possa regularizar essa situação. Então, basta procurar um laboratório credenciado pelo Denatran. O portal de serviços do Ministério da Infraestrutura e do Denatran tem a relação desses laboratórios, e ele então poderá comparecer a um desses laboratórios, realizar o exame e se regularizar perante a legislação de trânsito. Repórter Pedro Trucão, do Trucão Pé na Estrada. A pessoa que vai vencer o exame toxicológico nesse mês precisa fazer um exame agora e um outro em seguida? Não, esse exame ele é renovável a cada 2 anos e 6 meses. Então, o que está vencendo agora, ele será realizado, depois o próximo será daqui a 2 anos e 6 meses. Repórter Angélica Salles, do portal R7. Como o Denatran fará para chegar aos cidadãos as mudanças do Código de Trânsito? Que tipo de campanha de divulgação está sendo feita? Ainda sobre essa divulgação, haverá campanhas para ensinar o cidadão a utilizar a carteira digital de trânsito? Exatamente. Nós já vimos há alguns dias já trazendo campanhas informativas sobre essas novas mudanças, né, nas redes sociais do Ministério, do Denatran. Então, diariamente tem sido postado algumas informações sobre essas novas regras. Todo esse material tem sido compartilhado com os órgãos estaduais de trânsito, então todos os DETRANs também têm promovido essa divulgação, órgãos municipais, órgãos rodoviários, a Polícia Rodoviária Federal. Então, assim, é um assunto que tem sido veiculado com muita frequência, né, não só nas redes sociais, mas também nos principais veículos de comunicação. E continuaremos, né, fazendo essa divulgação assim também nos próximos dias, né? Então, todas essas informações serão disponibilizadas oportunamente. Com relação à carteira digital de trânsito, então, a gente já fez algumas campanhas explicando, vídeos explicativos, como baixar esse documento no seu celular, como fazer uso, né, apresentar esse documento no momento da fiscalização, fazer a gestão de infrações de trânsito, obter a possibilidade de pagamento da multa com desconto de 40%. Então, todas essas informações estão disponibilizadas no portal de serviços do Ministério da Infraestrutura, do Governo Federal e do Denatran. Então, e todas essas, o como chegar, o como fazer para baixar esse documento, tudo está lá passo a passo explicadinho. Em breve também nós vamos replicar as campanhas que foram realizadas, né, alguns meses atrás, para acessar mais facilmente esse documento aí no seu celular. Matheus Serafim, do grupo A Tribuna. De que forma o senhor avalia essas mudanças? Elas eram necessárias? Ao seu ver, qual é a que traz o maior benefício ao CTB e por quê? Não, como a gente falou, as mudanças eram necessárias, são mais de 20 anos de código, então, necessariamente, uma legislação dessa precisa passar por uma renovação. Observe que a tecnologia automotiva vai mudando, né, novos dispositivos vão sendo incorporados aos veículos, e é preciso fazer uma adaptação que, no final das contas, a gente consiga conciliar o esforço de educação com o esforço de engenharia, além do esforço legal.
Vários fatores concorrem para que as vidas sejam salvas. Então, aquelas intervenções que a gente vem fazendo recorrentemente nas rodovias têm por objetivo, ao fim e ao cabo, também salvar vidas. São intervenções de duplicação, de alargamento de plataforma, de correções geométricas. E, obviamente, o código precisava ser adaptado. A adaptação parte de uma análise daquilo que deu certo, daquilo que não deu errado, que deu errado. Por exemplo, a questão da pontuação mesmo, a gente percebe que os processos eles vão se acumulando, se avolumando, e a gente não, às vezes, consegue atuar em cima daquele condutor que precisa ser corrigido, precisa ser punido, precisa ter o seu processo de suspensão efetivado. E, obviamente, quando eu tiro a carga daquele condutor que comete pequenas infrações e centro, né, a atenção naqueles condutores que são reincidentes, que cometem falhas graves e aquelas infrações de maior risco, não só para ele, mas para o entorno, a gente está indo, entendo, na direção certa. A gente está fazendo uma correção com relação à questão da aptidão orgânica dos nossos condutores, quando a gente ajusta o prazo de validade da carteira. A gente já aprendeu o que não deu certo no CONTRAN em relação à falta da governança e dos processos de análise regulatória, de impacto regulatório e agenda regulatória. Então, é um fator de correção. Então, é um código que está sendo muito mais rigoroso na questão das infrações mais graves, daquele que comete, por exemplo, lesão corporal, aquele que acaba tendo um acidente que resulta em morte, né, com a proibição da substituição da pena de reclusão por medidas alternativas, um olhar mais rigoroso com relação à questão do exame toxicológico. O objetivo disso é mudar a conduta, estar mais atento àquele que recorrentemente faz uso da droga, do rebite, e que às vezes andam nas nossas rodovias, transportando as nossas cargas. Então é comum a gente ver acidentes, e a imprensa até deu destaque para alguns que aconteceram recentemente, em função de alterações nas condições dos motoristas, em função de eles estarem atuando, né, dirigindo, sobre a ação desses agentes. Então é preciso ter um olhar sobre isso. A questão do RICAL, que virou constante no nosso dia a dia. Quantas vezes a gente se depara com um fabricante chamando seus usuários para recall. E às vezes é o recall que altera, por exemplo, é um recall sobre o dispositivo de frenagem, às vezes é um recall sobre o dispositivo do airbag, que pode abrir espontaneamente no momento que o motorista está conduzindo o seu veículo, causar um acidente, causar uma fatalidade. Então, tem um tratamento mais rigoroso para isso. Então, de fato, era necessário modernizar. Não será a única modernização do código. Eu tenho certeza que, com o passar do tempo, será necessário, de novo, avaliar aquilo que está dando certo, aquilo que está dando errado, adaptar o código para nova tecnologia de veículos que virá, uma nova geração de veículos. Então, esse é um processo constante, né? A legislação tem que evoluir com o passar do tempo, com o avanço da tecnologia, com a mudança de hábitos. Então, isso vai ser frequente. E a gente precisava sempre avançar, né? E o código tem essa finalidade, as alterações que foram feitas têm essa função, de uma estrutura um pouco menos punitiva e mais de incentivo, onde a gente, de certa forma, consiga premiar as boas condutas e ser mais rigoroso com as más condutas. Então, é um esforço de adaptação necessário, né, em função do tempo decorrido da edição do código. Repórter Vinícius Mariano, do My Right News. O trânsito mata mais que muitas guerras no Oriente. Dessa forma, qual é o impacto esperado no número de acidentes rodoviários após essas alterações? Veja, o objetivo nosso realmente é reduzir bastante a quantidade de acidentes.
não é uma ação isolada que vai trazer essa redução de acidentes, então não basta simplesmente alterar a legislação e achar que isso vai ser efetivo. Entendo que a legislação, quando ela cria o incentivo para o bom condutor, né, então a gente tem ali condutas que vão ser premiadas, né, eu tenho o cadastro positivo, eu posso ter um reflexo no bolso, né, eu elimino burocracia e puno com mais vigor as condutas que devem ser repelidas, eu vou concorrer para a diminuição do número de acidentes. E a isso se soma as ações educacionais, né? Então, hoje, o Ministério da Infraestrutura está muito focado em trazer a questão da educação do trânsito para dentro dos currículos. E já temos, nesse sentido, uma parceria com o Ministério da Educação, porque aí é a base. A gente vai trabalhar a base. E eu tenho muita fé na geração que está vindo aí, porque quem é pai sabe, é muito comum hoje os filhos repreenderem os pais quando eles são dispersos no trânsito, quando eles pegam um celular, quando eles se distraem, ou seja, é comum os pais serem admoestados pelos filhos, significa que há uma geração que vai vir aí, que vai ter uma consciência maior, e o nosso objetivo é fomentar essas ações de educação para que a gente tenha uma geração mais bem formada no que diz respeito ao debate da segurança no trânsito. Então, tendo a parceria de instituições de nome, instituições relevantes, com o Observatório Nacional da Segurança Viária, né, nós temos tido apoio no Penatrans também de instituições importantes, de segmentos da indústria, então isso é fundamental. E existe também todo um esforço de engenharia, então, no sentido de melhorar as condições de manutenção dos pavimentos, né? Nós temos também o esforço de fazer o alargamento de vias, de melhorar as condições de determinadas plataformas. Vou citar, por exemplo, estamos fazendo um empreendimento de alargamento da plataforma da BR-135 no Piauí, e o número de acidentes lá reduz em 2/3. Então, ao invés de ter 2 pistas de 3 metros, eu passo a ter 2 com 3,60 metros, com 2 acostamentos de 2,5. Tenho esse esforço de duplicação de pistas. Se a gente pegar as modelagens de concessão de rodovia que estão indo para a praça agora, a gente vai ver muito esforço no sentido de melhorar a operação, faixa reversível, duplicação, terceira faixa, muitos dispositivos de interseção, iluminação de LED em perímetros urbanos, sistema de detecção de incidentes com câmeras inteligentes a cada 500 metros, caixas de escape, então, pontos de parada e descanso de caminhoneiros para que eles possam ter um local seguro para fazer o seu descanso e dali prosseguir suas viagens. Então, há um esforço conjunto, né? São várias ações. A mudança do código é uma delas, concorre para esse esforço em uma dimensão, que é a dimensão legal, mas tem um esforço de educação, tem um esforço de engenharia, para que a gente possa, paulatinamente, melhorar muito a nossa performance no que diz respeito aos acidentes de trânsito. Repórter Amanda Pupo, da agência Estado Broadcast. O Ministério pode esclarecer na coletiva se o motorista que já passou dos 20 pontos na CNH, mas ainda não teve a penalidade de suspensão aplicada, ele poderá se beneficiar com as novas regras? Sim, esses novos limites, eles já se aplicam, então, aos condutores que tenham cometido, né, infrações nos últimos 12 meses, mas o processo de apuração da responsabilidade por essa infração ainda não foi concluído. Ou seja, se ainda cabe recurso para alguma dessas infrações, esse processo não iniciou, então já ficam valendo as novas regras. Tá? Então, os limites anterior de 20 pontos é somente para aquele condutor que nos últimos 12 meses teve infrações que atingiu o limite de 20 e que os processos já foram encerrados na instância administrativa. Então, ou seja, já poderia aplicar a penalidade. Então, todos os demais se aplicam às novas regras. Repórter João Gabriel Galdeia, do Jornal Correio. Quais são as mudanças previstas para o condutor que cometer crime de trânsito sob efeito de álcool ou drogas? Essa é aquela proibição, né, da substituição da pena de reclusão
ou seja, a prisão para esse condutor que estiver sob efeito de álcool e droga, então agora ele não pode mais substituir essa pena por uma pena alternativa. Então, realmente terá que cumprir a pena de reclusão. Bom, chegamos ao fim das nossas perguntas. Passo a palavra agora para o ministro dar suas considerações finais. Bom, é só agradecer, então, a presença e a atenção de todos. Entendo que agora há um esforço da nossa parte e também dos veículos de imprensa no esclarecimento das mudanças que passam a viger a partir de agora. De fato, uma alteração que tem por objetivo modernizar o código, né, um código que precisava ser revisitado depois de um longo tempo de vigência, então foi realmente... óbvio que ao longo do tempo ele foi sofrendo mudanças pontuais, mas eu entendo que essa é uma mudança um pouco mais estrutural, que tem por objetivo de facilitar, né, trazer um pouco mais de facilidade realmente para o condutor, reduzir burocracia, diminuir custo. A gente precisa diminuir a carga em cima do cidadão, né, diminuir o peso do Estado em cima do cidadão, tornar a vida dele mais barata, mas, ao mesmo tempo, não nos descolarmos da questão segurança, que é tão relevante. E essa questão segurança, ela está presente em vários trechos do Código, principalmente no endurecimento das penas para as condutas mais graves, na diminuição de instâncias recursais, que vão possibilitar que os processos sejam finalizados de forma mais célere, ou seja, que a gente possa entrar na sequência com a educação, com as medidas de educação, com as medidas de reciclagem, para aqueles condutores que tiveram o pior comportamento, com as condutas mais graves, aquelas que põem em mais risco o nosso cidadão, o nosso usuário das vias. Então, é algo que está bastante equilibrado e que, tenho certeza, deverá mudar para melhor a vida daqueles cidadãos que têm um bom comportamento. Então, é um código que mexe mais, né, trabalha mais a questão do incentivo, e isso concorre para a efetividade também das outras ações a cargo do Ministério, do ponto de vista da educação e também do ponto de vista da segurança de trânsito, atingidas aí ou alcançadas por meio de ações de engenharia, e aí é o nosso dia a dia de trabalho nas diversas rodovias federais, por meio das obras públicas, por meio dos investimentos públicos ou por meio dos investimentos com o setor privado, com as concessões. Então, nosso objetivo, de fato, é enxergar na frente uma curva descendente de acidentes, de mortes, e fazer com que o nosso trânsito não seja, né, um campo de batalha, seja um local mais seguro, para que os cidadãos eles possam ir e vir, né, com mais segurança. Então, é uma expressão muito orgânica, né, do nosso direito de ir e vir. Por isso é preciso trazer aquilo que vai concorrer para um trânsito mais sadio, né, mais equilibrado, menos agressivo, e que, no final das contas, faça com que o nosso cidadão tenha mais segurança, possa se deslocar com boas rodovias e com motoristas bem treinados, bem formados, bem educados. Esse é o nosso objetivo. Encerramos neste momento a entrevista coletiva desta segunda-feira. Agradecemos muito a participação de todos. Uma boa tarde e até a próxima. Carteira de habilitação com validade maior. Alteração na pontuação da CNH. E penas mais duras para quem provocar acidente embriagado. Mudanças no Código de Trânsito Brasileiro que começam a valer hoje. O objetivo era renovar a legislação, facilitando a vida do cidadão e também aumentando o rigor em alguns casos. O jornalista Vinícius Macedo está com a carteira de habilitação vencida e conta que tenta renovar desde o início da pandemia. Eu comecei um processo que eu não imaginava que seria tão desgastante assim.
Com a nova lei de trânsito, o processo de renovação vai passar a ser menos frequente para muitos. O prazo de validade da CNH agora varia de acordo com a idade do condutor. Para motoristas de até 49 anos, o documento terá validade de 10 anos. Quem tem entre 50 e 69 anos de idade deverá renovar a habilitação a cada 5 anos. E os motoristas com mais de 70 terão CNH válida por 3 anos. O limite máximo de pontos para o caso de infrações aumentou, mas não para todos os motoristas. Limite de 40 pontos vale só para quem não receber multa gravíssima em 1 ano. Quem comete uma infração desse tipo já passa a contar com limite máximo de 30 pontos. E se o motorista cometer 2 multas gravíssimas em 1 ano, a pontuação máxima é de 20 pontos. O secretário executivo do Ministério da Infraestrutura, Marcelo Sampaio, explicou ainda que será feito um cadastro de bons condutores. São aqueles motoristas que não cometeram nenhuma infração nos últimos 12 meses. Eles passam agora a integrar um registro nacional positivo de condutores, acessando assim benefícios tarifários e fiscais. A cadeirinha, que era exigida para crianças de até 7 anos e meio, agora é obrigatória para crianças com até 10 anos ou que tenham menos de 1,45 m. Outra mudança: quem dirigir sob efeito de álcool ou drogas e provocar acidente com morte ou lesão corporal, mesmo que sem intenção, não pode mais ter a pena de reclusão substituída por outras alternativas. Armando de Souza, presidente da Comissão de Trânsito da Ordem dos Advogados do Brasil, no Rio de Janeiro, destacou a importância da nova lei. O objetivo dela é a proteção do maior bem que o cidadão tem. O maior bem é a vida dele. Não só a vida do motorista, como a vida do passageiro, do carona, como a vida de pedestre. Os motoristas das categorias C, D e E que não renovarem o exame toxicológico receberão multa gravíssima, podendo perder, inclusive, o direito de conduzir. Com locução de Graziela Mendonça, reportagem Tiago Pimenta. E para falar sobre as mudanças no Código de Trânsito Brasileiro, a gente conversa ao vivo com Frederico de Moura Carneiro, diretor-geral do Denatran, o Departamento Nacional de Trânsito. Boa noite, diretor. Boa noite, Nazi. Boa noite, Ana Gabriela e todos os ouvintes aqui da Voz do Brasil. É um prazer estar aqui a oportunidade de esclarecer sobre essa importante lei que afeta toda a população brasileira. Diretor, como acabamos de ouvir, uma das principais mudanças é em relação ao limite de pontuação na carteira. Eu queria que o senhor explicasse aos motoristas quais são esses novos limites e qual o objetivo dessa mudança. Bom, a partir de hoje, os limites então ficaram modificados em relação aos 20 pontos que tinha anteriormente para o cometimento de infração nos últimos 12 meses. Então, o condutor que atingia esse limite de pontos tinha o início do processo de suspensão da sua CNH. A partir de hoje, esses limites variam em função da gravidade da infração cometida. Caso o condutor não tenha cometido nenhuma infração gravíssima nos últimos 12 meses, o limite para suspensão é de 40 pontos. Para aquele condutor que cometeu uma infração gravíssima nos últimos 12 meses, o limite é de 30 pontos. E caso o condutor cometa 2 ou mais infrações gravíssimas, o limite de 20 pontos fica mantido. No caso dos motoristas profissionais, aqueles que exercem atividade remunerada ao veículo, esse limite é de 40 pontos, independente da natureza da infração. Esses motoristas profissionais têm ainda uma possibilidade de, ao atingirem 30 pontos, solicitarem um curso de reciclagem preventivo, para que eles possam então fazer esse curso e não ter a sua CNH suspensa. Agora, para a gente esclarecer, os motoristas profissionais são aqueles motoristas de ônibus, caminhão, de aplicativo, motociclistas? Taxistas, todos esses aí, eles são contemplados nessa categoria. E, diretor, o senhor poderia citar alguns exemplos de infrações gravíssimas e se teve alguma mudança no código em relação a isso? O senhor já falou um pouquinho. Se alguma infração que tinha uma multa menor, agora aumentou essa multa? Sim, por exemplo, a gente tem a questão daquele condutor que não diminui a velocidade ao ultrapassar um ciclista. Essa infração era grave, passou a gravíssima. Então a gente tem esse caso. A cadeirinha também é importante. Não havia uma previsão no CTB para a obrigatoriedade do uso desse dispositivo para crianças. Então agora está prevista também uma infração gravíssima para esse tipo de infração. Diretor, na situação inversa isso também acontece? Teve alguma infração que ficou mais branda? E qual o objetivo se isso aconteceu?
Teve uma única infração assim, que é importante destacar, a questão do uso do capacete. Anteriormente havia uma previsão de uma infração gravíssima se o motociclista deixasse de usar o capacete ou então usasse ele de maneira desafivelado. Ou seja, não tem sentido a mesma infração gravíssima para as duas condutas completamente diferentes. Então, o Código agora separa. Deixar de usar o capacete continua sendo uma infração gravíssima, mas usar o capacete de forma desafivelada e inadequada, a infração passou a ser média. Agora, diretora, a validade da carteira de motorista também foi alterada. O prazo para renovar agora mudou. Conta pra gente, por favor. Então, exatamente. Nós tivemos aí um aumento no prazo de renovação, né, por questões físicas do condutor, né? Então, ou seja, até os 50 anos de idade, esse condutor tem as suas capacidades físicas e mentais mais preservadas, o limite passou a ser de 10 pontos para a renovação. Condutores entre 50 e 70 anos de idade, o limite é de 5 anos, e os condutores com mais de 70 anos de idade, a renovação se dará a cada 3 anos. E é importante destacar o seguinte, esse é o prazo que, em relação à data de realização do exame. Aqueles exames e CNHs expedidas antes da entrada em vigor, né, da lei no dia de hoje, continuam válidos. Então, esses novos limites são para condutores que realizarem o exame a partir de hoje. Ok, diretor, eu queria perguntar para o senhor, muita gente já usa a carteira digital de trânsito no celular. Ela é válida como um documento oficial? Sim, ela é válida para fins de fiscalização de trânsito. Nós temos alguns usos também que são já permitidos para a CDT, né, a carteira digital de trânsito, por exemplo, para embarque em aeroportos, né? Isso aí já é um documento aceitado já nessas situações. E é uma grande funcionalidade que tem aí para o cidadão, né? Ele reúne num só aplicativo o documento de habilitação, o documento do veículo, a gestão de infrações de trânsito e ainda recebe mensagens educativas no seu celular. E esse processo de digitalização dos serviços de trânsito, ainda mais nesse contexto de pandemia, tem mais alguma novidade para os motoristas no novo Código de Trânsito Brasileiro? Então, a questão também da CNH, né, uma novidade é que aquele condutor, ele pode, então, apresentar no momento da fiscalização, ele receberá notificações eletrônicas dizendo que essa CNH está para vencer, então 30 dias antes do vencimento ele receberá esse aviso, e tem ainda a possibilidade de receber as notificações de infração por meio dessa CDT. Com isso, a possibilidade de pagamento de multas com 40% de desconto, desde que esse condutor reconheça, né, o cometimento dessa infração e abra mão do recurso, o eventual recurso dessa multa. Agora, diretor, falando um pouquinho sobre isso também, eu queria saber com relação a prazos em relação para se recorrer de uma infração, isso muda alguma coisa? Sim, não havia uma previsão no CTB de um prazo mínimo para que o órgão de trânsito encaminhe a notificação de autuação. Em média, isso variava de órgão para órgão, então a gente tinha alguns órgãos com 15 dias, 30 dias, e agora o Código estabeleceu que para o envio da notificação de autuação, o Código deve respeitar o prazo mínimo de 30 dias para que o condutor receba esse aviso em casa, ou por meio da carteira digital. E com as alterações, foi criado o Registro Nacional Positivo de Condutores. Explica para a gente, diretor, como esse registro vai funcionar, quais as vantagens para quem estiver incluído nesse registro. Bom, com a preocupação, né, então, de termos a segurança no trânsito, não só, então, endurecer algumas medidas, algumas infrações consideradas mais graves, dar um tratamento diferenciado, mas uma outra linha é trazer benefícios para aquele condutor que não comete infrações, né? Ou seja, beneficiar o bom condutor. O cadastro positivo, como é conhecido, né, ele vai nessa linha. Aquele condutor que não comete infração nos últimos 12 meses pode se inscrever nesse cadastro e assim ter direito a alguns benefícios, a serem ainda regulamentados pelo CONTRAN, né, definidos como serão esses benefícios. Mas, por exemplo, a gente tem possibilidade de desconto em renovação de CNH, desconto em taxas de licenciamento, pode ser aproveitado como desconto na contratação de seguros de automóveis ou até mesmo locação de veículos. Então, isso tudo vai ser definido pelo CONTRAN e em breve teremos uma regulamentação sobre o assunto. Certo. Diretor, é nítido para quem anda nas ruas e nas avenidas do país que o uso de moto está cada vez maior. Para quem tem ou dirige uma moto, quais são as mudanças no Código?
Bom, a questão do capacete, né, como eu falei, é a principal delas, né? Então, nós não temos aí nessa nova lei uma modificação específica em relação à motocicleta e aos motociclistas. As medidas, então, trazidas aí com relação à renovação, à pontuação, se estendem também a esses condutores. Isso também inclui motoristas de caminhão? Tem alguma mudança? São os motoristas profissionais, né? Sim. Os motoristas profissionais, a gente tem alguma alteração em relação ao exame toxicológico, né? Então, já era exigido que o condutor da carteira C, que é de caminhão, D, que é de ônibus, e E, que é de carretas, veículos combinados, eles tenham que realizar um exame toxicológico para renovar ou obter a CNH nessas categorias. Além desse exame inicial, o condutor deve fazer um exame a cada 2 anos e 6 meses. E agora, o descumprimento, deixar de realizar esses exames periódicos, eles então incorrem em infração de trânsito. Bom, Frederico de Moura Carneiro, diretor-geral do DENATRAN, Departamento Nacional de Trânsito, obrigado pela entrevista aqui à Voz do Brasil. Eu que agradeço a oportunidade e a toda a população brasileira que possam aí aos pouquinhos entenderem e conhecendo cada vez mais as novas regras de trânsito. Muito obrigado.